E eu vou ser bem sincero, né, sobre algumas coisas aqui, porque eu vou ser bem sincero aqui porque eu sei que algumas pessoas estão assim nesse exato momento, entendeu? Estão numa procrastinação quase que eterna, entende? Numa eu vou fazer, mas não sei se eu faço porque eu não sei se vale a pena, entendeu? Eu vou fazer, mas eu não sei. Ah, eu vou fazer, mas eu acho que vai dar errado. Enfim, as pessoas elas estão num ciclo. Elas estão num ciclo em torno de um fracasso que nem sequer existe, mas é porque ela nem fez. Então, tipo, ela já pré coloca na mente dela, né? Ela já condiciona o comportamento dela, a inércia, porque segundo ela, aquilo não vai acontecer, aquilo não vai dar certo, entende? E isso leva a outras questões, que é o próprio intelectual de quarto. Por que o próprio intelectual de quarto? Eu lembro, cara, quando eu tava no meu primeiro emprego, tá bom? Vou falar um negócio muito louco. Eu tava no meu primeiro emprego. E eu ficava acompanhando muito, eu lembro na época que eu acompanhava muito esses bagulho de crescimento pessoal, de ganhar dinheiro, de ficar rico, era mais para esse lado, entendeu? Eu lembro que depois eu também até vi alguns vídeos assim, fitness, só que pra mim era um negócio quase inexistente, quase impossível, quase que era tipo um sonho, tá ligado? Era tipo uma parada que, pô, não vai acontecer comigo, entendeu? Não vai acontecer comigo, então o que eu vou fazer? Eu vou ir pro lado do dinheiro, eu vou ir pro lado dos negócios, vou pra essa parada. Só que eu ficava lendo livro, alguns livros que eu até então buscava ali em PDFs e tal, e tipo, eu ficava só lendo esses livros, e olha só que armadilha, tá? Eu vou primeiro falar a armadilha. Que o conhecimento que eu buscava através desses livros, por mais que era, sei lá, era 500 páginas de livro muitas das vezes, era pouco objetivo. Só que aquilo satisfazia a minha a minha sede pelo conhecimento, o meu ego em relação a eu pensar que eu estava evoluindo porque eu estava lendo um livro de 500 páginas. Ou seja, quando você lê um livro, vai ser bom para o seu ego fazer com que você acredite que você está no caminho certo, porque, pô, obviamente você está lendo um livro. Só que a grande verdade é que nem todo livro realmente vai te colocar no caminho certo. Tá entendendo o que eu quero falar? Eu não acho que livro é perda de tempo, antes que alguns aqui imaginam. Eu tô falando para vocês que o tipo de livro é o que de fato vai resultar em algo significativo, entendeu? Por exemplo, eu lembro que um dos livros que eu li, né, na época, em torno de ganhar dinheiro e tal, Pai Rico, Pai Pobre, o padrão que todo mundo já sabe. Só que aquele livro, ele tinha umas páginas lá, só que, cara, ele é um resumo de ativo e passivo. O que é um ativo e passivo? É algo que você consegue ver sem precisar ler o livro. Sem precisar ler o livro, você já consegue saber o que é um ativo e o que é um passivo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito besta, né? Do que é um passivo e o que é um ativo. Um carro e uma bicicleta. Porra, se você pega um carro, você claramente sabe que um carro não é um ativo. Né? Por quê? Carro, ele vai fazer você ter gastos absurdos. Carro não é ativo. Ah, Jay, mas eu faço Uber, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Aí já é diferente, mas a maioria esmagadora das pessoas, na verdade, tem uma parte do próprio livro que ele fala também sobre essa questão de você estar presente e você estando presente, tendo que fazer uma obra para gerar um certo valor. Então aquilo ali não o carro ele não é um ativo, né? Ele não é um passivo também, porque você tem que estar lá. Você é uma pessoa que não consegue, sei lá, ganhar grana com o carro sem dirigir. Então o carro ele na maioria das vezes passivo, entendeu? Inclusive, lembrando, né? Se você é vendedor de carro, sei lá, você tem um monte de carro aí, você vende, é outra coisa. Talvez o carro seja para você um ativo. Mas no geral é um passivo. É um resumo besta aqui. E aí o livro é mais de 500 páginas. Eu vou ligar o ventilador que tá muito calor, mano. Puta que pariu. Só um minuto. E eu tô com essa máscara aqui secando. Bom, melhorou. Melhorou. Desculpa aí, melhorou. Eu já vou ler os comentários aí, beleza? E continuando. Desculpa aí. Tava aqui ligando o ventilador aqui e tal, pegando minha água gelada. Mas continuando.
Eu dei esse exemplo, um exemplo muito besta, porque na época eu tinha lido esse livro e eu li vários outros livros, né? Só que, cara, eu vinha do trabalho e eu ficava no meu quarto, literalmente lendo. Pô, o legal é que eu li vários livros de filosofia, só que a maioria esmagadora dos livros de filosofia, até nos vídeos de filosofia que eu via na época, era encheção de linguiça, tá ligado? Era algo só pra satisfazer o meu ego. E eu me toquei disso quando eu fiquei pensando, eu falei, tá, eu tô lendo vários livros, eu gosto de livro, eu gosto de ler e tal. Isso aqui não é uma crítica à leitura, tá? Antes que alguém aí fale aí, nossa, você tá falando que não tem que ler, que livro é inútil. Não, eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que você tem que tomar cuidado pro livro não ser uma questão apenas atrelada ao ego, entende? De tipo, eu estou fazendo algo, não atrelado à ação ou fazer. Por exemplo, parece um tiro no meu pé quando eu falo de livro porque eu tenho um livro. Só que, por exemplo, o meu próprio livro, eu falo assim, pessoal, não adianta você comprar o meu livro e você não fazer. Porque o que acontece? Você vai estar comprando meu livro, ou até então, sei lá, você está comprando minha ficha de treino e você não faz. Mano, não vai adiantar nenhuma, não vai mudar nada na sua vida, você não vai ver nada, você não vai ver nada. Sabe o que vai acontecer? Você apenas vai estar alimentando o seu ego de tipo, ó, eu tenho um livro, eu tenho uma ficha. Entende? Então não vai gerar uma mudança significativa. O que vai gerar uma mudança significativa é o que você tirar daquele livro e fazer. É isso, entendeu? Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu ficava lendo, né, os livros lá e tal. Muitos livros atrelados a uma parada filosófica que muitas das vezes não tinha nada a ver com algo prático. Essa é um grande perigo. Algo que não tem nada a ver com algo prático. Isso que eu acho que a maioria das pessoas que se dizem intelectuais, inclusive o pessoal que debatia comigo, eles não conseguem ver. Existe uma diferença gritante entre algo, né, entre algo que de fato é intelectual, né, entre algo que de fato é prático e algo que é apenas teórico, né, aquilo que a gente chama de conhecimento empírico e algo que é só teoria. Só que, obviamente, né, se eu falar isso, alguns aí que pô, tem um monte de livro na estante vão falar, pô, mas aí você está falando besteira e tal, e tal, e tal. Porque provavelmente esse cara vende livro. Então é mais fácil para ele falar isso. Mas no geral mesmo, a maioria esmagadora das pessoas, elas estão procrastinando, só que de uma forma um pouco mais bonita, um pouco mais romantizada. Por quê? Porque ela compra livros, porque ela tem uma estanteria de livros, porque ela vê vídeos no YouTube de filosofias. Então, na cabeça dela, ela está indo para algum lugar, quando na verdade ela não está indo para lugar nenhum. Tá ligado? Não tá indo pra lugar nenhum, porque a verdadeira filosofia é a vida. E eu não tô falando isso pra romantizar a parada, mas é verdade. A verdadeira filosofia é a vida. Tanto que se você parar pra ver, né, eu vou dar um exemplo de um filósofo até que eu acho interessante, que é o Marco Aurélio, né? Cara, a filosofia dele é a vida, tá ligado? A filosofia que ele prega é algo que ele fez, é algo que ele vivenciou. Só que, tipo assim, por mais que eu possa tirar algum entendimento daquilo, a grande verdade é que, primeiro, eu não estou nas mesmas situações que a dele, eu posso pegar o entendimento de várias coisas que ele fala, mas o que vai de fato me dar satisfação na minha existência é o que eu fizer sobre a minha realidade, entendeu? Sobre a minha realidade. Então isso é algo muito real, você saber diferenciar qual é a realidade daquele autor e qual é a sua realidade. Exemplo, né? Eu vou falar do exemplo do meu livro, por exemplo, o livro da estética. Algumas pessoas podem chegar para mim e falar assim, tá, como que você pode falar, eu vou dar exemplo do livro da Estética 1, como que você pode falar, tanto que eu fiz o 2 depois, porque o livro da Estética 2, ele é já para a pessoa que alcançou, o livro da Estética 1 é para quem nem alcançou, para quem nem, tá ligado, o cara tá cru lá, o cara nunca treinou, o cara, sei lá, ele duvida, então ele é um livro porque eu mostro a minha visão de alguém que estava no zero, cru, e usou um conhecimento, né? Usou um conhecimento e colocou na prática para ver se aquilo de fato tinha resultado. Então, quando eu fiz o livro da estética, eu estou contando um relato meu de algo que eu não acreditava até então, eu fiz, entendeu? Eu fiz para ver, eu vivenciei, né, o estágio de mudança, de adaptação, para de fato eu trazer ali uma observação sobre aquele resultado. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Se um cara ele tá te ensinando finanças, né? Ele tá te ensinando a ficar rico, por exemplo.
vou dar o exemplo dos caras dos coach, da maioria dos coach que a gente vê por aí. É engraçado que eles nunca pegam pela realidade da maioria, eles sempre começam com algo totalmente fora da realidade da maioria. Por exemplo, eles não vão falar para você que, vou dar um exemplo besta aqui, né, que você vai ter que começar, às vezes vendendo bala na rua, vendendo água na rua, que você às vezes vai ter que começar com algo mó, tá ligado? Com algo mó besta, com algo que às vezes soa ao ridículo para alguns. Por quê? Porque se ele falar isso, ele já vai fazer com que você desista, ele já vai fazer com que você não queira fazer aquilo de alguma forma, porque você vai falar, caralho, mano, vai dar mal trampo fazer isso, eu vou ter que ir pra lá, eu vou ter que ir pra cá, eu vou ter que receber não, eu vou ter que passar vergonha, eu vou ser... Enfim, então, é muito mais fácil para eles falar para você, não, você vai ganhar isso aqui, que nem, né, vários coaches aí, você já vai ganhar isso aqui, se você ficar no seu quarto lá e tal, você vai ganhar milhões e não sei o que, e tipo, aí o cara que se diz intelectual, ele vai acreditar, por quê? Porque para ele é muito mais cômodo pro ego dele ele acreditar que ele já vai ganhar milhões do que o cara pegar e falar, mano, pé no chão, você vai começar vendendo uma água, você vai começar vendendo uma bala, você vai começar... mano, você vai começar ganhando 50 contos, 100 contos, enfim, 200 contos. Então ele não vai chegar pro cara e já vai falar, ele não vai chegar pro cara e falar isso, entendeu? Porque o cara já vai desistir de algo, desistir muitas das vezes do caminho da riqueza, porque o cara já jogou o balde de água fria mandando a realidade. Então, é melhor levar a filosofia, né, atrelado à prosperidade, muitas das vezes em direção a uma mentira, do que chegar num cara e falar a realidade. Exemplo, pegação, exemplo Pua, que eu critico tanto aí. Alguns ficam putos comigo, obviamente por motivos que eu nem sei, mas eu costumo falar que não existe recompensa atrelado a algo que você fez ali de forma... Não existe recompensa sobre um caminho fácil, entendeu? Não existe, mano. E se existe, com certeza você vai se fuder depois. Isso aqui é um fato, tá bom? Isso aqui é um negócio fato. Então o que acontece? Se você vai, por exemplo, tô dando o exemplo do Pua, né? Se você vai por uma direção, não tô pegando mulher nenhuma e tal, eu vou comprar o Pua. Você vai ler lá no livro Pua, você vai ter umas dicas lá sobre comunicação, sobre não sei o que, e tal, e tal, e tal. Beleza, né? Talvez você vai chegar aqui e vai falar para mim, mas a única dificuldade que eu vou ter é que eu vou ter que perder a vergonha para mim se comunicar. Só que aí o Pua tem uma resposta, ele vai falar para você, não, mas daí você consegue fazer isso por mensagem de texto, você vai ser menos inseguro se você chegar na mina por mensagem de texto. Enfim, no final você vai ficar sempre girando em torno de algo do não fazer, mas você vai romantizar que está fazendo algo porque, eu tô me movimentando. Mas não, cara. Até a tática, no caso, Pua, vai ser algo atrelado à inércia, vai ser atrelado ao não fazer, mas vai ser uma romantização do não fazer, porque você vai ter aquela interpretação de que você está fazendo algo, porque você está mandando mensagem para tal pessoa, então você está seguindo aquela carta, a tal cartilha do amor que eles falam. Só que qual seria o jeito real, o jeito realmente válido, o jeito realmente que poderia te dar alguma coisa em troca? Se você criasse vergonha na cara, treinasse para melhorar a aparência ali, né, perder gordura e tal, saísse na noitada para desenvolver sagacidade, falar com as pessoas e se você for rejeitado, seria o mais realista. Só que, como eu disse para vocês, o medo e a inércia, né, é o que guia a maioria. Então eles sabem que se eles chegarem no pessoal e falar para o cara fazer isso, sabendo muitas das vezes como as pessoas são hoje em dia, né? Principalmente quando você fala para as pessoas dar as caras, o cara vai desistir, o cara não vai querer aquele curso, o cara não vai querer mais participar de grupo tal, porque ele vai ver que tem que fazer um esforço até para isso, entendeu? Então, o que é um intelectual de quarto? Ele é o cara se masturba todo santo dia atrelado a algo teórico, a algo não prático, a algo que não vai tirar ele, que não vai mover nada, que não vai fazer ele ter resultado algum. E existem muitos, não é pouco, muitos conhecimentos que são atrelados à inércia, que parece algo que de fato, eu falo conhecimento porque eu não consegui encontrar uma outra palavra, mas que parece algo de fato construtivo, mas não é construtivo porque
não leva você a lugar algum no seu objetivo, entendeu? Primeiro você tem que estabelecer um objetivo, depois saber interpretar se aquilo que você está lendo, que você está consumindo, de fato faz sentido sobre o objetivo. E muitas das vezes o que atrapalha você de ter essa visão é o ego, entende? O ego é uma merda, porque ele cria uma justificativa através do intelectual, né? Através daquela forma intelectual que nem o pessoal. Eu vou dar o exemplo do pessoal da Reddit aí, né? Que, pô, eu já debati bastante lá no Twitter e tal, em outras plataformas, que vinham me falar, né, sobre uma questão de ser intelectual, que eu tava falando sobre tal coisa, mas que o negócio era intelectual, só que eu falava, cara, do que adianta a gente ficar girando em torno de algo e não ter satisfação, e não colher satisfação disso? Eu não vejo sentido em um tipo de conhecimento onde só vai te trazer sofrimento, cara. Eu não vejo sentido, tá ligado?